Gente, aqui na Noruega é um exagero de presente, né? Começando aqui. Eu vou organizar, né? Que a árvore ainda está quase sem bola. Tem outros aqui. Vou puxar aqui. Tem outros aqui atrás. Isso porque eu só tenho 4 filhos. Ainda vai chegar os presentes que a família do meu marido compra para as crianças, né? E tem alguns aqui que foram minhas amigas que vieram deixar. Então, quando eu estiver organizado, eu faço um vídeo para vocês. Esse é o presente do ano pro Will e o Benjamin. Não pra mim. Não. Mas tu tem muitos presentes, vovó. Aí tô organizando, agora eu vou decorar minha mesa pro jantar. Coloquei alguns Papai Noel. Janelas também. Pouca coisa esse ano, né? Mas tá lindo. O importante é a saúde.